Olá, gente boa, para mais uma aula, 49 princípios para sair da crise. Hoje, com a aula de número 13, que fala do princípio número 7, padrão de organização. Na aula anterior, nós vimos como a gente passa do cartesianismo para o pensamento sistêmico dentro da física, uma passagem que é da física newtoniana para a física quântica e para o princípio quântico aplicado de uma maneira mais ampla para além apenas da física. Nessa aula nós vamos ver como essa passagem também é uma passagem em mudança de um princípio que no pensamento cartesiano a gente tem uma ênfase em substância para passar para uma nova ênfase, a ênfase sistêmica do padrão de organização. O padrão de organização, então, é o sétimo princípio e a gente vai estudar ele nessa aula. Por isso, a gente contratou o quadro Consulte o Aurelião. Hoje, para nos explicar o que significa, do ponto de vista da essência das palavras, essa passagem da substância para o padrão de organização. Vamos primeiro olhar a palavra substância. Vem do latim substantia, essência ou ser ou material de que algo é constituído. Vem de substans, particípio de do verbo substare. Substare é estar presente, ficar firme, mas especialmente estar debaixo de, porque é formado pela partícula sub, que é abaixo, mais o verbo stare, que é estar de pé, ficar ou permanecer. Então veja, já vamos explorar isso. Quanto à organização significa uma composição ou uma estrutura regular das partes que constituem uma entidade. É como se organiza, né? Como é o padrão de organização das partes de uma entidade. Vem do latim organizare, que vem de organum, órgão, né? Que é tanto um instrumento musical, quanto um implemento qualquer, quanto um órgão do corpo. E organum literalmente é aquilo que funciona ou aquele que funciona. Está relacionado ao grego, à palavra grega trabalho. Então é organização, aquilo que tem um funcionamento a partir de uma estrutura regular. Então, no cartesianismo, a substância ou o elemento é o que constitui mais basicamente a matéria. A substância é o que distingue um material de outro. Substare é o que está no fundo, que permanece lá embaixo, na camada mais profunda, ou seja, na camada atômica. Já no pensamento sistêmico, o padrão de organização é uma configuração padrão de relações, é como as relações normalmente se estabelecem entre os componentes do sistema. E é isso que determinaria as suas características essenciais. No caso do pensamento sistêmico, um padrão de organização distingue um tipo de sistema de outro. Então, um determinado padrão de organização estabelece um sistema, outro tipo de organização estabelece outro tipo de sistema. Então, a gente muda a ênfase para o que está no fundo das coisas ou na essência das coisas. No cartesianismo, são as substâncias ou os elementos, que no fim são elementos atômicos, ou elementos químicos ou elementos físicos. No pensamento sistêmico, o que está no fundo da essência, um padrão de organização. Como funciona e funcionou o princípio da substância enquanto reina o paradigma cartesiano? Essa noção de que pode haver uma dualidade no fundo da essência das coisas não é algo novo. Os antigos gregos já exploravam isso, especialmente Pitágoras. E Pitágoras distinguia que as coisas no mundo poderiam ser entendidas por um padrão, ou como ele chamava, um número, ou por uma substância, que é a matéria. Com o advento do Renascimento e do pensamento cartesiano, a física newtoniana, como a gente viu no último princípio, ela passa a dominar. E por dominar e entender que a natureza se compreende a partir do movimento atômico, ou seja, da substância, o que passa a dominar é o princípio da substância, não mais o princípio do padrão.
Essa reversão ela só vai vir a ocorrer aproximadamente nos séculos XIX e início do século XX, com um debate muito fundamental entre o mecanicismo e o vitalismo, uma linha de raciocínio dentro da biologia. E o vitalismo, que depois se dissociou em dois grandes movimentos, os vitalistas e os organísmicos, passaram a se opor a essa redução da biologia à física e à química. Não porque não fosse correto no todo, mas porque a física e a química eram insuficientes para compreender o fenômeno da vida. Especialmente os biólogos organísmicos acreditavam que existia um ingrediente adicional na vida que dava a dinâmica da própria vida e a complexidade. Esse ingrediente adicional, os organísmicos, eles argumentavam que era a própria organização ou as relações organizadoras ou o padrão organizacional. Mais tarde, com a introdução do conceito de auto-organização, que hoje é muito proeminentemente usado pela autopoiese, pela teoria da autopoiese de Maturana e Varela, a ideia no todo foi completamente refinada e atualmente é parte das teorias contemporâneas de entendimento dos seres vivos. Então essa passagem para o princípio do padrão de organização, ela é muito fortemente puxada pela biologia, tá? Mas uma série de outras áreas também começou a adotar essa noção de padrão de organização. Por exemplo, na psicologia, a psicologia da Gestalt, que Gestalt em alemão é forma orgânica, observa que essa forma orgânica, essa Gestalt, é a apreensão de um padrão perceptível irredutível. Esse padrão perceptivo é um padrão intuitivo, um padrão de percepção que não se dá de maneira linear, ele se dá no todo. E ele se dá a partir exatamente de padrões organizacionais ou padrões de relação que se estabelece como uma percepção única de todo. A ecologia também passou a adotar isso, porque, segundo a ecologia, a vida se deriva do entendimento do padrão de relações entre seres vivos e entre espécies. Então, assim, padrão de relações, padrão de organização. A física moderna, com os seus padrões de probabilidades de interconexão dos fenômenos atômicos, então esses padrões de probabilidades, que são padrões de organização, são o que definem as subpartículas atômicas e definem a matéria como um todo, a partir dos padrões de organização. Os ciberneticistas, que é uma grande linha de entendimento que estava especialmente interessada nos padrões de comunicação, muito adotada na engenharia, na administração, mas também na biologia, ela estava preocupada e interessada como é que os sistemas se organizavam a partir de padrões de comunicação, padrões de feedback, padrões de autorregulação e especialmente de auto-organização a partir dessas relações organizadoras. A teoria geral dos sistemas e outros teóricos de sistemas envolvidos sempre nas totalidades organizadas. Então eles olhavam para as totalidades e viam que certas organizações se repetiam em diferentes tipos de sistema, mas se mantinha um tipo de padrão de organização. Então começou a se observar que o padrão de organização ele se repetia ainda que eu olhasse para diferentes coisas na natureza. Os filósofos cognitivistas e os cientistas sociais estruturalistas e neurocientistas também fizeram uso dessas noções de padrão de organização, padrão de probabilidade. E uma frase muito interessante do Capra que mostra essa mudança é quando ele diz o seguinte: veja, partículas subatômicas não são coisas em absoluto. São, ao invés disso, interconexões entre coisas, e essas interconexões entre coisas, por sua vez, são interconexões com outras coisas e assim por diante. No final, a gente tem uma grande teia de relações, e as relações são a primazia da natureza. E por meio dessas relações se observa que elas se repetem de sistema para sistema, e eu posso estabelecer, então, essas categorias de padrões de organização como um entendimento importante da realidade. Se passa a perguntar cada vez menos do que algo é feito, do que algo é composto, para
qual o seu padrão de organização? Com isso, temos algumas questões interessantes a refletir. Na aula de hoje, nós propomos o seguinte: o pensamento sistêmico, ao invés de classificar os objetos dentro do mundo pelo tipo de substância material de que são feitos, está mais interessado em classificar os sistemas dentro do mundo pelos tipos de padrão de organização. Você saberia dizer as diferenças, vantagens e desvantagens práticas de cada uma das diferentes abordagens? Com essa aula, a gente viu então uma passagem importante, que é a passagem da substância para o princípio do padrão de organização. Na próxima aula, nós vamos ver o princípio derradeiro, e que dá nome à ideia mais geral do contextualismo, que é o princípio número 8, e com isso vamos fechar o módulo e estabelecer algumas conclusões e reflexões mais amplas sobre a ideia do contextualismo. Te espero na aula 14 sobre o princípio derradeiro dessa ideia, o princípio do contextualismo. Até lá!